Efésios 3, a partir do versículo 14. Uma oração do apóstolo Paulo. Ele faz essa oração por mim e por você. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podem assentar. A primeira coisa que a gente observa aqui nessa oração é, por esta razão. Por esta razão. Que razão é essa? Se você volta aqui para o início do capítulo 3, olha como começa o capítulo 3. Por esta razão. Mais uma vez, essa expressão. Por esta razão. E aí, então, a gente é forçosamente obrigado a nos voltarmos para o capítulo 2. E o que é que temos lá? Uma revelação de que as promessas feitas a Abraão, que de Abraão Deus constituiu um povo para si, esse é o povo da aliança, da antiga aliança, que recebeu as promessas, que recebeu a palavra, que recebeu as tábuas da lei, para quem o Senhor enviou os profetas e tantos milagres e tanta libertação, porque quando Deus chamou a Abraão, disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que temos no capítulo 2 é que Paulo, que escreve aos Efésios, ou seja, aos cristãos que são de Éfeso, que na sua grande maioria não eram de origem judaica, que não pertenciam a este povo de Deus, a essa antiga aliança, agora em Cristo Jesus, por causa de Jesus, se tornaram partícipes, se tornaram povo de Deus, de ambos os povos, gentios e judeus. Deus fez um só povo. A parede de separação que havia entre gentios e judeus caiu por terra. E Deus não faz acepção de pessoas. E agora aqueles que não eram, aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, como ele deixa claro no capítulo 2, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos estrangeiros, estávamos alheios às promessas, ao povo de Deus. Agora o Senhor nos aproximou e somos agora herdeiros das promessas feitas a Abraão, somos do povo de Deus. E ele está falando da igreja. Este mistério que agora ele revela aqui no capítulo 3. Este mistério de Deus, que Deus em Abraão e agora em Cristo chama para si todo mundo, todas as famílias da terra. Inclusive nessa oração ele coloca assim, ao Pai, de quem todas as famílias da terra recebem nome. Você tem um nome, qual é o seu sobrenome? De que família você veio? Todas as famílias da terra e no céu. Você tem um pai, você tem avós, todos descendemos de um só, que é Deus. E esse Deus criador de todos, que num certo sentido é pai de todos, nos chama para uma filiação muito mais íntima, para sermos filhos de Deus, da acepção da palavra, por meio de Jesus Cristo, primogênito de Deus. Então, aqueles que não eram nada, aqueles que estavam perdidos e mortos, desviados e que viviam completamente alheios a Deus e às coisas de Deus, agora foram aproximados e fazem parte, e o apóstolo Paulo ora por eles. É por esta razão
Que vocês que eram pobres agora se tornaram ricos espiritualmente, vocês que eram mortos agora receberam vida e receberam glória. E é por essa razão que eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios, né? É isso no capítulo 3, versículo 1. E agora nós vamos para essa oração em particular, versículo 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Orar de joelhos é alguma coisa boa. Mas aqui Paulo não está querendo dizer que é a única forma correta de orar. A gente pode orar em pé, podemos orar sentados, deitados. Agora, a reverência ou a humildade do ato de se curvar diante de Deus precisa estar no coração, não importando a posição que você se coloca, tá? Eu me ponho de joelhos diante do Pai. E aí ele vai fazer 4 pedidos, e são pedidos poderosíssimos, são pedidos extravagantes, são pedidos assim de quem tem a consciência de estar diante do Todo-Poderoso. Ele pede, em primeiro lugar, para que nós sejamos fortalecidos. Você precisa ser fortalecido. Quem precisa ser fortalecido, diga amém. Eu sei que sou fraco, né? Preciso ser fortalecido. Eu preciso ser fortalecido fisicamente. Eu preciso ser fortalecido emocionalmente. Eu preciso ser fortalecido espiritualmente. E a oração para que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. No seu íntimo, que você seja fortalecido. E ele diz como é que isso se dá, como é que isso se processa mediante o Espírito. E ele explica, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Não tem nada que possa dar maior força para você do que Cristo habitando no coração. Agora, se ele se dirige aos crentes de Éfeso, aos cristãos em Éfeso, é de se supor que, para ser cristão, Cristo tem que estar dentro de nós, não é? Mas existem diferentes graus. E você precisa ser fortalecido, você precisa crescer na graça, você precisa ser cheio do Espírito Santo, que Cristo habite em você abundantemente. Cristo pode estar em você, mas você pode não estar dando muita bola para isso, você pode não estar dando muito lugar a Ele, Ele pode não estar se sentindo tão à vontade como gostaria. Vamos dizer o seguinte, todo mundo está recebendo Jesus em casa, mas cada um recebe de um jeito, não é? Quando você recebe alguém, você pode dar uma acolhida num nível, você pode dar uma acolhida num outro nível. Você pode rasgar-se, digamos assim, em gentilezas e abertura, e mostrar o quanto você ama e quer e deseja, inclusive, que aquela pessoa, se é Jesus, eu quero que ele more aqui, né? Quero que ele habite aqui, porque ele faz bem para a minha alma. Eu não me sinto mal com a presença de Jesus, eu me sinto bem, né? Agora, pode ter gente que não se sinta tão bem assim com Jesus. Pode ser que Jesus incomode, né? Então, dependendo de como cada um de nós age. Para a gente ser fortalecido mesmo, em todos os sentidos, é através do Espírito Santo que habita em nós, e assim Cristo habita no nosso coração. O segundo pedido é para que a gente esteja enraizado, alicerçado. Ele usa um termo que vem lá da lavoura e o outro que vem da construção civil. Alicerçado, enraizado e alicerçado no quê? No amor. E aí é no amor de uns para com os outros. E essa oração é muito importante naquela época. Veja que ele está falando de gentios e de judeus, fazendo parte agora da mesma família. Quando gentios e judeus, historicamente falando, eram meio que inimigos. Um judeu não ia na casa de um gentio de jeito algum. Não ia.
não comia, não aceitava convite para entrar na casa, não tinha comunhão, porque ele se sentia ameaçado de ser contaminado. Veja a visão que Deus precisou dar ao apóstolo Pedro para que o seu preconceito em relação aos gentios pudesse cair por terra e ele pudesse aceitar um convite do centurião Cornélio de ir à casa de um gentio, de um romano. Porque de outra sorte ele não iria. E tendo ido à casa de Cornélio, ele trouxe um problemaço para si. Porque os seus colegas apóstolos e discípulos, ainda muito preconceituosos, com tudo aquilo que eles nasceram naquele contexto de tanto preconceito em relação aos samaritanos e gentios, ficaram encafifados. Como é que você teve coragem de desobedecer a lei, de se expor e de comungar com gentios? Olha em que contexto isto é descrito. Quanto trabalho Jesus teve para quebrar tais preconceitos. E agora a igreja, ela é composta por gentios convertidos, da sua grande maioria, que estão cada vez em maior número, mas por judeus também. E Paulo precisa dizer a eles, vocês precisam, e é minha oração para que vocês estejam enraizados e alicerçados, arraigados em amor, no amor de Deus. Vocês não tenham discriminação, não fiquem aí. E aqui a gente precisa de muita oração, porque aqui tem corintiano e palmeirense, São Paulino. Eu sei que isso é complicado. No grupo de homens, quando eu vejo as discussões, eu fico orando ali. Ó Senhor, que eles sejam arraigados, alicerçados, enraizados em amor. Mas se é na base da brincadeira, tudo bem. A necessidade da gente se respeitar, se amar. Né? E ainda mais com diferenças políticas hoje em dia, que dividem famílias, alicerçados e arraigados em amor. Isso é sensacional, é importante, a despeito de que povo, aqui tem Argentina, que nós temos argentinos, né? Que coisa boa, está chegando a Copa, pode ser que Brasil e Argentina cheguem lá na final, boas chances. Arraigados e alicerçados em amor. Só um vai ganhar. O outro vai chorar, mas vai sobreviver. Tudo no mundo passa, meus irmãos. E a gente precisa entender que o amor é a essência de tudo. É a essência de Deus. Tá? E então é um pedido bem ousado, né? Um mundo de tantas divisões, de tanta inimizade, a gente poder olhar o outro e abraçar o outro e querer bem ao outro, independente da sua ideologia, seu jeito de ser, de que povo pertence, para que time torce, isso não importa. O que importa é o amor de Deus no nosso coração. Tudo é um desafio para a gente exercitar esse grande amor de Deus. Aqui, o terceiro pedido, esse terceiro ainda vou me ater um pouquinho mais a ele, possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Possam compreender a largura do amor de Deus. Esse amor de Deus é tão grande que ele abraça todo mundo. Abraça a humanidade inteira, todos os povos, independente. E eu falava até semana passada sobre o grupo de Jesus, dos apóstolos, ter publicano e zelotes. Tem aquela série The Chosen, né? Que o Daniel, é muito boa aquela série de assistir, você assiste no YouTube e tal. E você vê um publicano como Levi, como Mateus e um zelote, gente. Olha, eu vou te contar, são inimigos. Eles não podiam se encontrar, não tinha como. Um era visto pelo outro como um traidor, uma ameaça. E Jesus escolhe propositalmente, os inclui dentro do grupo mais seleto dos apóstolos. Isso é uma grande lição para cada um de nós. Preconceituosos, cheios de ódio, cheios de barreira, que gostamos de julgar os outros. Ninguém julgueis. Porque com a medida com que a gente julgar, a gente vai ser julgado, e julgado por Deus. Então, não sejamos juízes de quem quer que seja. Vamos olhar com simpatia, vamos amar,
vamos ter misericórdia. E aqui, então, largura, abraçando todos indistintamente, sem acepção de pessoas, toda a humanidade. Esse amor abraça a todos, indiscriminadamente. Agora, o cumprimento é a extensão, é eterno esse amor, transcende a vida. Irmãos, as 3 maiores virtudes do cristianismo: o amor, a fé e a esperança. Mas na eternidade, 2 delas ficam para trás, serão coisas do passado. A fé não tem lugar na eternidade, porque lá, para que fé? Tudo será palpável, tangível, não há mais necessidade da fé. E esperança? Não, esperança é coisa que nós temos hoje. Lá nós vamos gozar aquilo que esperamos hoje. Amém? Então, a única virtude que sobra é o amor. Deus é amor. E esse amor eterno, esse amor, então a largura, abraçando a humanidade, o comprimento, a sua extensão, e aqui diz também a altura. Esse amor de Deus alcança os céus e a profundidade. Ele vem aqui na terra e busca os pecadores que estão no mais profundo poço e lamaçal de pecado, o mais vil pecador. Esse amor de Deus alcança o mais vil pecador. Isso é tremendo ver essa dimensão. Para que você possa, Paulo ora, para que você possa compreender esse amor de Deus que excede a todo entendimento, que tem todas essas 4 dimensões e que abarca tudo e todos, e que é resgatador e que é tremendo, e que você possa, a partir daí, ter esse quarto pedido dele, você possa ser, pela compreensão, pelo Cristo que habita em você, por estar arraigado em amor e por compreender toda a dimensão tremenda, tamanha do amor de Deus, você possa ser tomado de toda a plenitude de Deus. Você possa ser... Olha, eu fico aqui admirado, para uma hipérbole, né? Para que vocês fiquem cheios, já não bastava dizer cheios da plenitude de Deus, ele coloca cheios de toda a plenitude de Deus. Quem sou eu? Dá uma olhada na minha estrutura, né? Quando a gente olha para nós, toda a plenitude de Deus não é muita coisa. Um pouquinho dela já não seria demais para nós? Isso é um pedido extravagante. Ser cheio de toda a plenitude de Deus, da glória de Deus, da vida de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, da virtude de Deus, do poder de Deus. É algo que transcende a nossa compreensão. Só entendendo que Deus nos ama muito e nos concede tal privilégio. Queria lembrar uma experiência que a Cristina teve, uma vez que ela evangelizava, distribuía folhetos numa feira. Um ateu chegou para ela e disse assim: é absurdo isso que você ensina, isso que você acredita. Que Deus possa amar tanto as pessoas, capaz de dar a vida, dar o filho, entregar-se assim por essas pessoas más, por esse mundo mau. Que conversa fiada é essa? Quem faria uma coisa dessa? Isso é uma loucura, disse ele. Isso é uma total loucura. Isso não faz o menor sentido. Isso é absurdo. Num certo sentido, a gente tem que concordar com ele. Né? A cruz, diz o apóstolo Paulo, é loucura para os gentios. Como assim?
deu a sua vida. Como assim? Entregou-se, morreu por gente que não quer nem saber dele. E, aliás, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa dimensão do amor de Deus é alguma coisa assustadora. É meio louca mesmo. Aí me faz lembrar, eu gosto do Dorival Caymmi, tá? Tem umas canções dele que eu gosto bastante. Só louco amou como eu amei. Só louco quis o bem que eu quis. Ó insensato... Eu não vou cantar aqui, Edenir, não vou cantar. Não. Ó insensato coração, por que me fizeste sofrer? E a resposta é porque, de amor para entender, é preciso amar. Porque só louco. Eu acho que essa é uma canção muito apropriada, que Deus canta lá do céu, você não entende, mas eu amo. E quem ama sofre. Gente, o dia que a gente começou a amar, eu vou dar uma lição para vocês assim, que você já deve estar cansado de saber. Se você não quiser sofrer, não ame. Vai ter uma vida miserável de qualquer jeito. Quando a gente ama, a gente já se torna refém da pessoa amada. O destino dela já nos toca, né? Tudo que acontece com ela, se a gente é correspondido ou não. Amar já nos coloca numa condição de fragilidade. Veja Deus numa condição de fragilidade, quando Ele decidiu amar. Conhece o livro de Oséias? O profeta Oséias. É interessante que Deus enviava seus profetas com mensagens, né, proféticas, com palavras, com ensinamentos, advertências, exortações e tudo mais. Mas, no caso de Oséias, Deus resolveu falar através da vida do Oséias. Como assim? O Oséias se apaixonou por uma mulher que não valia nada. A mulher dele metia chifre nele o tempo todo. Ela ficou grávida, mas não era do Oséias, era de outro. E depois ela ficou grávida de novo, mas não era do Oséias, era de um outro. E o Oséias era apaixonado por aquela mulher. Ele ficava com raiva, ele queria se apartar dela, nunca mais quero ver a sua cara, algo assim, que, sabe, se sentia mal, mas ele não aguentava. Logo dava uma chance de novo para ela. E toda a população via a história desse profeta, esse amor, essa paixão. Ai, que paixão louca, que paixão doentia. Que homem tonto, todo mundo dizia. Que homem tonto. Eu no lugar dele já teria, né, mandado essa mulher às favas e tudo mais. Aí Deus vem e fala: vocês são essa mulher infiel, meu povo. Eu amei vocês, fiz isso e tal, e vocês estão aí adulterando com esses outros ídolos, outros deuses, e vocês se desviam. E o meu coração é o coração do Oséias, quebrado. Mas quer saber de uma coisa? Eu amo vocês, e se vocês se arrependerem, voltarem, eu acolho vocês. E faço de conta que nunca, faço de conta não, para mim nunca mais vai ter acontecido nada. Esse é o amor de Deus revelado na figura, na história do Oséias. Por um povo infiel, por uma humanidade infiel, que não merecia tamanho amor. Grande, tremendo amor, e assim você possa, consciente desse amor, ser tomado pelo amor de Deus e possa amá-lo e voltar-se para Ele, e admirá-lo e querê-lo, e assim ser tomado por toda essa plenitude de Deus. E como é que termina essa passagem? Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer... Deus é poderoso para agir. Deus age, Deus faz. Ele é poderoso para
fazer, cumprir o seu desejo, o seu pedido. E não apenas o pedido, mas aquilo que a gente também almeja, anseia. Existem coisas que às vezes a gente não tem nem coragem de pedir. Concorda comigo? Que você não pede, mas você sente, e Deus lê os seus pensamentos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele satisfará os desejos do teu coração, que Ele sabe, que Ele contempla. E Ele é poderoso para fazer isso. Mas o apóstolo Paulo não está se satisfazendo em dizer que Deus é poderoso para cumprir o desejo, para cumprir, atender a um pedido. Ele diz, é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu diria, Ele não é poderoso para fazer mais, pura e simplesmente, não apenas para atender ao pedido e aos anseios, e não apenas para fazer mais do que isso, é para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais é muita coisa. Tem uma história do Napoleão. Um amigo dele uma vez chegou e fez um pedido extravagante para o Napoleão. O imperador Napoleão fez um pedido extravagante para ele. E o Napoleão atendeu imediatamente aquele pedido extravagante. E o Napoleão disse o seguinte, que ele se sentiu honrado com a magnitude do pedido. Falou assim, você sabe que eu sou poderoso para atender esse pedido tremendo. Isso foi algo que me honrou. É por isso eu fiz questão de atender imediatamente, dada a sua ousadia. Mas quando a gente pensa em Napoleão, não dá para comparar com aquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos e sonhamos. E aí não tem outro jeito, gente. Ele termina aqui, a Ele seja a glória, só louvando, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém.